Paz, Senhor, igreja. Amém. Amém. Hoje, igreja, agradeço o convite dos irmãos de pregar por mais um dia. E hoje temos como tema identidade. E o nosso texto de hoje, a nossa palavra do dia, está no Evangelho, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 22. Marcos, capítulo 1, versículo 22. Depois de Mateus e antes de Lucas, irmãos. Amém? Marcos. Capítulo 1, versículo 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E as pessoas ficaram maravilhadas com o seu modo de ensinar, pois ele ensinava-as como quem tinha autoridade e não como os escribas. Amém. Vamos virar nosso dia para orar. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Santo e querido Deus, mais uma vez, Pai amado, estamos prontos para ouvir a Tua palavra. Pai amado, permita, Senhor, que nós sejamos terra fértil, Senhor, para a manifestação do Teu poder e da Tua vontade. Amado e querido Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha se manifestar, que o Senhor venha operar no nosso meio e que essa palavra, Senhor, possamos colher dela o que vem de Ti, meu Deus, meu Pai. Amado e querido Deus, nós pedimos, Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade, pois como pregador nós somos limitados, Teu Filho é limitado, Senhor. Mas o Espírito Santo é que faz a boa obra, Senhor, na nossa gente. Nós pedimos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça a boa obra em nós, que o Espírito Santo grave em nós aquilo que é a palavra que vem do céu. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque cremos, Senhor, que o Senhor está conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem tomar assentos, irmãos. Como eu já dizia, muito obrigado pela oportunidade, meus irmãos. O nosso tema de hoje é identidade. A identidade de alguém que se afirma como um filho de Deus. Não somente como um enviado ou como alguém que é conhecido, mas como filho de Deus, como filho de Deus Altíssimo, como aquele que se reconhece que Jesus morreu lá na cruz do Calvário em favor dele e dos seus pecados, para que hoje, por meio dele, fosse tornado seu filho. Amém, meus irmãos? E a palavra aqui nos diz, no livro de Marcos, que Jesus fazia o que ele fazia com autoridade. Ele não fazia como os escribas comuns, pois ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele veio, aonde ele estava e para onde ele haveria de ir. Amém, meus irmãos? Pois Jesus sabia o seu valor, Jesus se conhecia totalmente, da ponta da cabeça até os pés, meus irmãos. Jesus sabia que ele era o filho prometido a Abraão, Jesus sabia que era ele que daria salvação ao povo lá de Israel, meus irmãos, e para todo aquele que nele cresce, meus irmãos. Jesus sabia que ele era o Filho prometido, o Filho do Altíssimo, o maravilhoso Conselheiro, o Príncipe da Paz, o autor e o consumador da nossa fé, meus irmãos. Ele sabia que ele era o sol da justiça, a estrela da manhã, meus irmãos. Ele sabia que ele era a água viva, o pão da vida. Jesus se conhecia de tal forma que ele não duvidava de quem ele era, ele não duvidava da sua autoridade, meus irmãos. Não havia nada que acontecesse com ele que poderia impedi-lo ou que iria limitar a sua consciência. Porque como um filho não há nada melhor para um filho do que saber reconhecer quem é o seu pai e saber quais são os direitos que ele tem, tendo Deus como seu pai. Amém, meus irmãos? A falta de identidade, meus irmãos, nos faz submeter a diversas coisas, a julgos que nem nos são próprios, nem tão pouco comuns, meus irmãos. A falta de identidade nos faz escolher mal as coisas. Tipo, aquele tipo de pessoas que parece que têm dedo podre para escolher amizade, namorado, não importa o que for. Dizem que o problema é que o problema lhes persegue, mas não sabem no fundo que
só recebem aquilo que dão. Há pessoas que, não sei, né? Tipo, tem dedo podre para escolher ou alguma coisa assim. Que as amizades são más, as influências são más, tudo é fora do comum. E submetemos-nos a julgos iguais. No fundo, isso é porque nós não temos um caráter e identidade firmada. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos qual é o sacrifício que foi feito. Nós não sabemos de onde é que veio a majestade de Deus. Ele estava lá em cima, lá no alto. Deus desceu, veio aqui na terra, se fez homem como nós. Pagou o preço lá na cruz do Calvário, meus irmãos. Ele sangrou. Ele passou a dor que nenhum outro homem poderá passar, meus irmãos. Um santo, puro, inocente, nascido numa manjedoura. Não tinha defeito nenhum. Amém, meus irmãos? Jesus é maravilhoso. E alguém que não sabe a sua identidade, ele se submete a coisas que não tem nada a ver com ele. Quando não temos a nossa identidade firmada, que nós procuramos sempre nos satisfazer com o pouco nos agrada. Por quê? Porque nós não nos conhecemos verdadeiramente. Nós não conhecemos o nosso Pai. O nosso Pai é Deus, Ele nos ama, Ele nos perdoou. Ele nos amou antes de todo mundo nos amar, meus irmãos. Enquanto nós estávamos perdidos, enquanto estávamos lá fora, apartados da sua glória, pois todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas mesmo assim, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Amém, meus irmãos? Jesus se conhecia. E Jesus sabe que todos nós somos pecadores. Amém, meus irmãos? Por isso é que Jesus não procura justo, mas ele não procura, como é que eu posso dizer? Jesus não procura aquele que parece, Jesus procura aquele que é na essência. Jesus não quer que nós mostremos para os outros, Ele quer que nós mostremos para Deus. Ele não quer que nós ofereçamos sacrifícios. Ele quer aqui dentro. Jesus quer tomar todo o teu corpo e tudo. Ele quer ser o dono legítimo da tua e da minha vida. Amém, meus irmãos? Jesus quer te dar identidade, Jesus quer te dar caráter, Jesus quer dar uma nova pessoa, alguém diferente. Por isso que alguém do mundo e alguém que pertence a Cristo são totalmente diferentes, de água e vinho. Por quê? Totalmente diferente, porque a presença de Deus ali habita e os frutos são visíveis. Amém, meus irmãos? Nós devemos nos conhecer de tal forma, meus irmãos, que devemos saber qual é o sacrifício feito primeiro. Qual é o sacrifício feito lá na cruz do Calvário para que todos nós hoje pudéssemos estar aqui. Um nome, Jesus o Cristo, faz isso em todas as coisas, meus irmãos. Reúne multidões e multidões, não importa onde quer que nós estejamos, meus irmãos. Então nós devemos saber, a nossa identidade deve estar firmada em Deus, em saber quem nós somos, em saber de onde nós viemos, sem esquecer o nosso passado, aquilo que nós fazemos de errado, não podemos nos esquecer. Isso deve ser uma lembrança, pois o passado é história, o futuro é um mistério, mas o presente é graça, por isso é que ele é um presente. Amém, meus irmãos? Devemos nos conhecer totalmente ao ponto de saber que Deus é nosso Pai, Ele nos amou, Ele nos perdoou. Então, nós aqui já não vivemos mais para nós, mas vivemos para Ele. Vivemos para a glória do Seu nome. Amém, meus irmãos? Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Ele agora nos chamou da mesma forma como eu te trouxe para mim, da mesma forma como eu te resgatei, da mesma forma como eu te salvei. Ele também quer agora que nós manifestemos os frutos da Sua presença na nossa vida, meus irmãos. Ele quer que nós tenhamos uma identidade sólida, porque alguém que não tem identidade não sabe quem é, não sabe de onde é. É como alguém que tem um bilhete nacional, ele sabe que ele pertence àquele país, ele sabe que ele pertence àquela residência. Amém, meus irmãos? Alguém que tem um bilhete de identidade, eu sei que aqui todos nós temos, sabemos que nós todos somos angolanos. Amém, meus irmãos? Então, ter identidade em Deus é saber que você é cidadão do reino dos céus, que Jesus foi para te preparar um lugar e Ele voltará para vir te buscar. Amém, meus irmãos? Ele é maravilhoso, amém? Amém. Não devemos nos submeter àquilo que não nos é devido, porque Jesus já pagou um alto preço, meus irmãos. Mas antes devemos reclamar pelo seu amor e misericórdia. Não devemos nos submeter a riscos que
depois vão nos cobrar no futuro, como por exemplo os prazeres da carne, que são imoralidades, que são desobediência, procrastinação e diversas coisas. Amém, meus irmãos? Devemos antes andar pelo Espírito, manifestando sobre nós, sobre a nossa vida, a essência que é Cristo, porque Ele é o nosso Criador e Consumador da nossa fé, meus irmãos. E agora a palavra nos diz aqui, no livro de Isaías, capítulo 101, nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para declarar as boas novas aos mansos. Enviou-me para curar os de coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e ampla abertura dos olhos aos presos, para proclamar o ano de boa vontade de Jeová e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que choram, para dar aos que choram por Sião uma grinalda em vez de cinzas, o olho de alegria ao invés de luto, o manso de louvor em vez de um espírito desanimado. E serão chamados grandes árvores de justiça, plantados por Jeová, para Ele ser glorificado. Amém, meus irmãos? Aqui a palavra nos diz que o Senhor nos ungiu para ir ao mundo e pregar o Evangelho de toda forma quanto é possível. Há pessoas que não ouvem pela palavra, mas ouvem pelas atitudes, meus irmãos. Há quem você não precisa falar. Eu ouvi testemunho de alguém. Meu líder disse, somente pelo seu comportamento, alguém veio e disse: você é servo de Deus. Meus irmãos, nossos frutos devem revelar quem nós somos de verdade, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos pensam comigo assim, mas irmãos, hoje nos chamam como uma geração perdida, a geração que já não tem Deus, a geração vida louca. Isso não é mentira, tudo é verdade. Mas uma coisa eu creio, que o povo lá em Israel também estava a mesma coisa no tempo em que Jesus veio. Estavam perdidos, sem um Deus. Amém, meus irmãos? Então, se lá também foi assim, será que o nosso tempo vai ser diferente? Será que Deus tem prazer na maldade? Será que Deus tem prazer na morte? Será que Deus tem prazer em que as pessoas morram, os maus morram? Não, mas a palavra nos diz em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes em que ele se arrependa, meus irmãos. Então, se Deus tem prazer na vida e não na morte, Deus tem prazer em que o ímpio se arrependa, por que somos nós quem julgamos, somos nós quem apontamos o dedo, somos nós quem dizemos: não, já não vai mudar, já não vai dar certo? Isso só revela o nosso caráter, aquilo que nós somos, meus irmãos. Porque se nós verdadeiramente fomos comprados, se verdadeiramente o preço foi pago por nós sabemos que nós também éramos pecadores, estávamos apartados da glória de Deus, meus irmãos. Nós sabemos que hoje é alguém, mas ontem fomos nós que estávamos lá perdidos. Fomos nós que não sabíamos o que nós íamos fazer, meus irmãos. Mas Cristo nos alcançou. Não importa como, mas Ele nos alcançou. E da mesma forma como Ele nos alcançou, também hoje Ele pode alcançar mais e mais irmãos por nosso intermédio, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos participam da mesma fé que eu, meus irmãos, mas eu creio que Deus ainda nesta geração também pode salvar. Ou não podemos? Pode, amém, meus irmãos? Deus pode salvar essa geração, não pode? Ainda pode. Nós podem dizer que somos a geração dos perdidos, a geração que já não tem Deus, mas eu ainda creio que Deus ainda pode salvar, Deus ainda pode libertar, Deus ainda pode fazer algo transformador e sobrenatural, meus irmãos. Eu sei, eu ainda creio, eu não só creio, mas eu vou continuar pedindo, porque Deus diz: pedir e ser-vos-á dado, meus irmãos. Se a graça dele já foi liberada, então eu vou recorrer às suas profecias, eu vou recorrer à sua palavra, porque ele prometeu, e Deus vela pela sua palavra. Amém, meus irmãos? Então, se ele está à procura de disponíveis, meus irmãos, eu também quero estar lá. Amém, meus irmãos? Nós também queremos estar lá, não queremos, irmãos? Meus irmãos, eu quero que participem da mesma fé que eu. Amém? Se Deus também pode libertar nessa geração, mas dizem que somos a geração dos perdidos, dizem que somos a geração que já não tem Deus, a geração que tudo acabou, mas é daquilo que Deus pode fazer na nossa geração. Eu creio que Deus ainda pode libertar, pode levantar profeta, pode levantar apóstolo, levanta ministro, levanta tudo, porque tudo vai ser para a obra dele, vai ser para a glória do nome dele. Meus irmãos, eu
não sei se já deram conta, mas de todos os continentes, a África é um dos muito diferentes. Amém? A África é muito diferente. Em que sentido, meu irmão? Não sei, eu quando olho para a África, eu vejo algo como que a presença de Deus não é bem viva aqui. Ainda falta aquele fósforo, aquela chama para acender verdadeiramente, porque o petróleo já foi deixado cair, mas ainda falta aquela chama para ele pegar mesmo, irmãos. Mas Deus, assim como foi lá com Isaías, em que Deus dizia: a quem eu vou enviar? Assim Deus continua clamando hoje: a quem eu vou enviar? Quem irá por nós, meus irmãos? Quem irá? Eu não sei se vocês estão a entender, mas eu também quero ir. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu também quero estar lá. Eu também quero o que Ele faz na minha vida. Eu também quero que Ele me usa para libertar os cativos, para declarar liberdade aos cativos, meus irmãos. Eu também quero que os Salmos 61 se cumpram na minha vida e na tua, meus irmãos. Eu não estou a entender, mas se somos a geração dos perdidos, então esse é o melhor momento da nossa vida. Porque toda a palavra já foi dada. Tudo já foi liberado. Se somos a geração dos perdidos, dos que não têm Deus, então eu creio que aqui Deus também pode fazer. Porque em tempo de calamidade espiritual, Deus sempre levanta alguém em favor do seu povo. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer em que o ímpio se arrependa. Se Deus tem prazer em que o ímpio se arrependa, e nós somos a geração dos perdidos, então nós sabemos que Deus também vai fazer isso na nossa geração, meus irmãos. Então, onde estão os disponíveis? Onde estão aqueles que têm prazer na vida, que tem prazer no amor, que tem prazer, que querem que o ímpio se arrependa, meus irmãos. Não aqueles que clamam pela morte dos ímpios, pela morte dos filhos. Não quero que o filho se arrependa, não quero que o caluniador venha me pedir desculpa e aceita o Senhor. Não, nem quero saber da minha desculpa, mas eu quero que ele aceite o Senhor. Se não vai pelas minhas palavras, vai pelas minhas atitudes. Não importa como para mim, mas o que eu quero é que o Salmo 60, é que os Isaías 61 se cumpra na minha vida, meus irmãos. Eu também quero que ele me unja, meus irmãos. Eu também quero que Ele me leve para declarar liberdade. Declarar liberdade. Porque nós não sabemos mais, muitos dos que estão perdidos não estão por vontade própria. Mas no seu tempo também houveram influências que por eles não terem uma identidade sólida, uma identidade firmada, meus irmãos, se submeteram a julgos desiguais, se submeteram a coisas que eles, se hoje soubessem, nem teriam ido por aqueles caminhos, mas já lá estão e não sabem como vão sair. E nós somos os que apontam o dedo e falam: você é pecador, não podemos nos ajudar a vocês. Meus irmãos, nós estamos aqui para declarar liberdade, para ir ao mundo e pregar o Evangelho, declarar: Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus te perdoa, já pagou o preço por ti lá na cruz do Calvário, meus irmãos. Somos nós os chamados para chamar, chamados para libertar. Não importa como, não importa qual é o teu ministério, meus irmãos, mas todos nós temos uma missão. Se somos a geração dos perdidos, meus irmãos, então também quero estar lá. Eu também quero que Jesus me usa. Não sei como é que Ele vai fazer, mas eu só vou crer na Sua palavra. Porque em tempo de calamidade espiritual, Deus sempre levanta alguém. Eu não sei se vocês deram conta, mas lá, quando estavam no Egito, foi Moisés. No tempo de Davi, no tempo de Samuel, Ele levantou lá Saul, depois veio Davi. Meus irmãos, quando foi para reconstruir o templo, meus irmãos, também levantou alguém. E viu alguém, encontrou o portão aberto. E 200 anos antes foi liberada uma palavra. Amém, meus irmãos? Então, se Deus sempre levanta alguém, lá em Israel, em Jerusalém, foi Jesus. E hoje somos a geração dos perdidos. Então temos a certeza que Deus vai levantar. E Ele está clamando: aonde estão os disponíveis? Aonde estão aqueles que têm prazer em fazer a minha vontade, que têm amor a mim, que têm amor à minha palavra, que têm amor em me obedecer aos meus mandamentos? Não porque nos tornam mais justos, porque a justiça é nos dada pela fé em Cristo Jesus, mas porque temos prazer em fazer a Sua vontade e porque assim Ele nos chamou para chamar, nos chamou para libertar, nos chamou para declarar cura, expulsar demônio, falar língua, não importa o que, meus irmãos, fomos chamados para chamar. Amém, meus irmãos? Então temos que ter a nossa identidade bem sólida e firmada em saber que nós hoje somos filhos de Deus. Amém?
Não sei se vocês vão entender. Eu não sei qual é o maior título, a maior honraria que um homem podia receber. Não sei se é ser comandante, se é ser rei, se é ser presidente, eu não sei, mas para mim é ser chamado de filho de Deus, servo do Deus Altíssimo. Para mim essa é a maior honraria que um homem pode ganhar, porque não é dada aqui na terra, mas é dada lá nos céus. Amém, meus irmãos? Vamos ao mundo, vamos pegar o evangelho a toda a criatura, de todo tipo de forma, vamos mostrar que Jesus existe, Ele é real, que Ele também vai fazer hoje. Vamos crer hoje, vamos acreditar, porque Ele ainda hoje vai salvar. Nessa geração dos perdidos, nos que já não tem mais solução, nos que esse aqui mesmo, o afro, já não tem mais, já chega, acabou, aqui não vão morrer, Jesus já está quase. É verdade, Ele está quase a vir, mas Ele ainda vai salvar, ainda há um restante, ainda há um remanescente que vai ser salvo, para a glória do nome dEle, meus irmãos. Aí eu quero saber o que Deus está procurando os disponíveis, para aqueles que têm prazer, para aqueles que não importa a situação, não importa a calamidade, para aqueles que... Meus irmãos, o nosso maior problema é que nós somos... Isso é a nossa própria natureza. Nós somos autojuízes, nós gostamos de julgar todas as coisas, ao invés de perguntar pela vontade de Deus, meus irmãos. Assim, no tempo de Jesus, Ele também disse ao povo lá, Ele profetizou em Isaías, que o povo enfraqueceria porque o Filho do Homem viria ao mundo, mas Ele tornaria a ele os seus olhos e os salvaria. Assim nós sabemos que sempre que Deus está prestes a agir, algo acontece que o povo se desvia. Porque antes de Jesus vir, o povo estava perdido. O povo estava perdido, mas Jesus veio e lhes deu uma direção, mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então hoje, eu também creio que enquanto estamos perdidos, ainda há um remanescente que Deus está a preparar. Pode estar acontecendo o que está acontecendo, mas Deus está a guardar, Deus está a preparar, Deus está a fazer a sua obra, para que quando Ele manifestar, quando vier a luz, quando Deus mostrar, quando Deus começar a agir verdadeiramente, vão ver, não, afinal não, era o plano de Deus para essa geração, era dar acontecer conforme Deus quer. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, vamos procurar uma coisa, ter a nossa identidade firmada, não só aqui na terra, não só pela boca de homens, mas pela boca do próprio Deus, em nos chamar de filhos dele, pois Ele nos fez filho pelo sangue do Cristo pago lá na cruz do Calvário, meus irmãos. Amém? Vamos ter essa identidade firmada, amém, meus irmãos? E saber que nós somos chamados para chamar, chamados para derramar cura, liberdade, aos de coração quebrantado, aos humildes, abrir os olhos aos pobres, meus irmãos, para proclamar o ano de boa vontade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar os que choram e para dar aos de Sião uma grinalda em vez de cinzas e o olho de alegria em vez de luto. Em saber que, meus irmãos, vocês já pensaram comigo, né? Mas depois de alguém muito perto a mim morrer, eu comecei a ver que aqui na Terra já não tem muito prazer nem vida. Eu em saber que só está a começar e vai ser assim até Jesus Cristo voltar. É lá nos céus que nós vamos viver eternamente. Enquanto estamos aqui, nós só somos passageiros. Em saber que aquele que nos é mais próximo, os nossos amigos verdadeiros, vão todos partir, dá uma verdadeira dor. E só de saber que há pessoas que você não vai les encontrar lá, dá uma dor ainda maior, meus irmãos. E quanto mais aqueles que queriam ser ganhos por Cristo, mas estão perdidos no mundo, porque não há quem se levante, não há quem fale o que Deus tem para eles, meus irmãos. Então hoje, o que eu peço aos meus irmãos, vamos ter nossa identidade firmada em saber que nós somos filhos de Deus, os chamados para chamar, os chamados para libertar, os chamados para derramar cura, os chamados para passar um bálsamo sobre a cabeça, que liberta, transforma, traz consolo e uma nova esperança, em saber que a vida não é aqui na terra, mas a verdadeira vida é lá nos céus, junto do Pai. Amém, meus irmãos? Até aqui a palavra do Senhor.
Todo o Senhor, todo o Senhor. Meus amigos,